Olá você, está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. BAP critica escolha de Felipe Luiz e revela decisão sobre manter o treinador. Braz derrotado na Câmara dos Vereadores atrapalha planos do Flamengo para a sucessão. Renovação de Gerson com o Flamengo acaba de ter um desfecho. Felipe Luiz prepara a revolução no elenco do Flamengo em período de treinamentos. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito bom dia! Como todo mundo já sabe, o Marcos Braz sofreu nesse domingo uma derrota muito dura na sua vida política e pública e não conseguiu a reeleição como vereador no Rio de Janeiro. Ele teve apenas pouco mais de 8 mil votos. Segundo o jornal Extra, entre os não reeleitos, ele foi o candidato que teve a maior queda de votação. A sua principal plataforma para se eleger sempre foi o apoio do torcedor rubro-negro. E segundo o jornal O Dia, essa não reeleição já está prejudicando a imagem da atual gestão às vésperas das eleições do clube, porque o Rodolfo Landim tenta fazer o seu sucessor, Rodrigo Dunche de Abrantes. Para a torcida, cada vez mais a gestão tem sido vista de forma negativa nos últimos anos. O Braz sempre foi o cara de ligação com a torcida, até ter fracassado aí constantemente nos últimos anos, e por isso a torcida rubro-negra não perdoou e se manifestou negativamente nas urnas, e parece estar disposta também a fazer o mesmo com o próximo presidente do clube, porque uma mudança de rumo está sendo muito bem avaliada. O episódio da briga com o torcedor no shopping aqui do Rio de Janeiro, onde ele ficou conhecido como mordedor de virilha, e o péssimo trabalho realizado nos últimos 2 anos tem pesado muito na avaliação negativa de grande parte da torcida rubro-negra. As eleições no Flamengo acontecem no final do ano, mais precisamente no dia 9 de dezembro. E outros candidatos, como o Luiz Eduardo Batista, o BAP, estão ganhando cada vez mais força depois das escolhas ruins da gestão Landim. Segundo o portal Bola VIP Brasil, Flamengo e Gerson já encaminharam um acordo para uma renovação de contrato e tudo deve ser finalizado e divulgado depois da volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, em Itaquera, no dia 20, em São Paulo. O jogador vai ter uma valorização salarial de 50%, ou seja, seu salário vai passar de 1 milhão para 1,5 milhão por mês. E com isso, ele vai ser um dos maiores salários do elenco. O staff do jogador já deu o aval e a diretoria do Flamengo quer se adiantar nas tratativas para dar uma valorização ao jogador. Todas as chapas são favoráveis à manutenção do volante para o futuro. Vale lembrar que o Gerson tem 27 anos e tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. E nessa renovação, o seu novo contrato vai passar para 31/12/2030. Vivendo um dos melhores momentos da sua carreira nesse ano de 2024, o Luiz Araújo se tornou uma peça importantíssima para o esquema tático do Flamengo. Ele ganhou vaga no time titular e vem correspondendo à altura do que era esperado dele. Ele está fora de jogo há cerca de 2 meses, mas a boa notícia é que agora, depois de exames médicos e trabalhos intensivos de recuperação, ele está perto de voltar. Os dirigentes já sabem que vão contar com ele a partir do início de novembro. Excelente notícia. O Flamengo optou por uma mudança drástica na reta final da temporada e demitiu o Tite. Contratou o Felipe Luiz, que iniciava sua carreira no Sub-20, e o fato aí, notadamente, provocou uma nova postura na equipe. O Felipe ainda planeja alterações no esquema do time e disse que vai aproveitar a pausa da data FIFA para promover ajustes e implementar suas ideias de jogo junto ao elenco. A atual diretoria promoveu o Felipe Luiz no momento agitado do clube, pois no início de dezembro a Gávea vai ter eleições e a situação do treinador provoca debates nos bastidores. Nesse contexto,
A escolha sobre o técnico nessa reta final não é a única polêmica que paira no clube. Isso porque o candidato da oposição, Luiz Eduardo Batista, o BAP, também fez ressalvas sobre a construção do estádio do gasômetro. Mas o problema a resolver, segundo o candidato, está justamente no futuro do Filipe Luiz. O BAP concedeu uma entrevista ao jornalista Vene Casagrande e criticou muito a efetivação do Filipe no cargo, embora demonstrasse grande respeito por ele. Perguntado por Vene se manteria o treinador, ele respondeu: vamos perguntar para o torcedor se ele acha que é razoável a gestão, que está em final de mandato e que está indo para o seu 11º técnico. Assinaram um contrato até dezembro de 2025, eu acho que é uma temeridade, um desrespeito ao torcedor e, acima de tudo, a um profissional querido e importante como o Filipe Luiz. Aspas, é inaceitável. Pega o caso do Cruzeiro que contratou o Fernando Diniz, técnico consagrado, e fizeram um contrato somente até o final do ano. Lá não haverá troca de comando. Eles decidiram analisar primeiro o desempenho do técnico até o final do ano para depois aumentar o prazo, completou lá o BAP. Para ele, o caso envolvendo a contratação do Filipe Luiz é um exemplo de como o clube precisa mudar o seu estatuto e os poderes da presidência. Aspas. No Flamengo, que tem errado constantemente com treinadores, com um processo que não é técnico, é um processo opinativo, acaba expondo o profissional. Esse é o tipo de atitude que pretendo mudar. E a presidência não pode usar o clube com decisões em que, em alguns casos, agem como um rei, fecha aspas. Sobre se vai ficar com o Filipe Luiz como treinador, o candidato foi direto ao ponto. Eu não vou falar sobre a continuidade agora, porque eu tenho apreço enorme pelo Filipe Luiz e torço para que ele dê certo no momento. Mas teremos uma conversa olhando para a frente, sem revanchismo político. Definiu lá o Luiz Eduardo Batista, o BAP. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Valeu! O Filipe Luiz teve 2 jogos na primeira semana como técnico do Flamengo e foi muito bem, obrigado, com 2 vitórias sem sofrer gols. Agora, ele passa por um período de 12 dias sem partidas por causa da data FIFA e na sua agenda já prepara uma revolução no elenco do Flamengo para a sequência da temporada. Quando ele chegou para o lugar do Tite, ele recebeu a missão de recolocar o Flamengo no caminho das vitórias. O Filipe adotou a retomada de confiança como principal fator para o elenco voltar a vencer e convencer. E dessa forma, ele conseguiu 2 vitórias nos 2 primeiros jogos pelo Flamengo. 1-0 contra o Corinthians pela Copa do Brasil e 2-0 no Bahia pelo Brasileiro. No entanto, ele tem outros pontos que pretende mudar para continuar crescendo nas competições. Pontos para a revolução do Filipe Luiz. Retomar a confiança, aumentar o repertório tático, potencializar o ataque, sincronizar o meio de campo e corrigir a defesa. O Filipe Luiz ele usa parte dessa data FIFA para descansar os jogadores. Depois da folga tripla, de domingo a terça-feira, o elenco vai se reapresentar amanhã, quarta-feira, para iniciar o intensivão do novo treinador. Com o primeiro período considerado longo de treino, o Filipe Luiz vai comandar atividades físicas, técnicas e táticas de quarta a sábado, antes de uma nova folga no domingo. E desse modo, ele visa aproveitar o tempo no CT para se entrosar e implementar as suas metodologias junto ao elenco. Os jogadores do Flamengo se acostumaram com treinamentos marcados para o período da tarde na era Tite. No entanto, Filipe Luiz assumiu como técnico do Flamengo e já fez alteração no horário das atividades do elenco. Nessa semana, os jogadores vão realizar exercícios no período da manhã no Ninho do Urubu. Segundo a apuração da reportagem do Coluna do Fla, a única exceção vai ser na quarta-feira, com treino marcado para as 15h30, horário de Brasília. De quinta até sábado, os jogadores do Flamengo realizam exercício às 9 horas, horário de Brasília, no CT do Ninho do Urubu.
logo depois do período da data FIFA, tem Fla-Flu, às 20 horas, horário de Brasília, no dia 17 de outubro, uma quinta-feira, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!